projeto de lei número 72/2018, projeto de lei complementar número 8/2018. Passando para a explicação pessoal, fiz uso da tribuna, os edis conforme segue. Crisane Frei, e foi dada a palavra ao prefeito em exercício, Alencar Posto, e a gravação encontra-se arquivada nos arquivos da Câmara Municipal de Vereadores, à disposição de todos. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião, do que para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os vereadores presentes. Eu, Joyce Lima, secretária da Câmara Municipal de Cunha Porã, a lavrei. Sala de sessões, 4 de fevereiro de 2019. Esta é a ata, presidente. Alguém tem algum apontamento? Somente no início, presidente, a ata está como 2018, número 2893/2018. Só deve ser feita a corrigida para 2019. Então, enquanto aguardamos a correção, vamos dar sequência aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Eduardo, para que proceda a leitura dos expedientes oriundos do Executivo e demais órgãos e vereadores. Presidente, tivemos o recebimento de 8 pedidos de providência, também 7 indicações legislativas e 7 requerimentos por parte dos vereadores. Não tivemos ofícios de órgãos ou entidades do município e também não teve entrada por parte do Executivo de nenhum projeto ou ofício também, presidente. Muito obrigada. E agora vamos ao grande expediente. Quero explicar para o público aqui presente, bem como para o público que nos acompanha de casa via Facebook, que o nosso regimento ele passou por alterações no final do ano passado, e uma delas é que cada vereador, durante o grande expediente, tem o tempo de 5 minutos com tolerância de 15 segundos. Após esse prazo, o microfone será cortado automaticamente. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o vereador Eduardo, para que possa fazer a inscrição dos vereadores. Como estamos respeitando a ordem de rodízio, nessa data se inicia pelo vereador Rogério, vereador Silvio, vereadora Deise, vereadora Crisane, vereador Milton, vereador Wilson, vereadora Nádia, vou usar, vereador Eduardo, vou usar, e vereador Eto. Temos, então, 4 inscritos, presidente, cada um com um tempo de 5 minutos com a parte. Antes de passar a palavra, então, aos vereadores, a ata foi corrigida, então é a ata número 2893/2019. Coloco, então, a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Dando sequência, então, eu convido a vereadora Crisane para que possa fazer uso da tribuna, por 5 minutos com a partes. Mais uma vez, então, meu boa noite a todos os meus colegas vereadores, à presidente dessa casa, aos funcionários. Alô, Ciro, secretário da Agricultura aqui presente, e a todos vocês que estão presentes nessa noite. Hoje eu venho fazer uso da tribuna principalmente para parabenizar o esporte de Cunha Porã, que mais uma vez inicia um novo projeto, aonde são atendidos hoje, nesse momento, entre todas as modalidades, cerca de 450 atletas. Nesse ano, um novo projeto, e aqui quero parabenizar o Marcos Bertei, gerente da Sicredi, que assumiu, então, a presidência da associação, trazendo um novo projeto, que é o Seja um Sócio Torcedor. Gostaria aqui, presidente, de pedir convidar, na verdade, o Marcos, para que ele se fizesse presente em uma das nossas sessões para explicar um pouco melhor para o munícipe e para nós, vereadores, de que forma vai funcionar o projeto esse ano. Esse projeto que, desde 2013,
trouxe ótimos resultados para o esporte de Cunhaporã, só vem engrandecer nossa cidade, destacar, assim como outras modalidades também. Acho que o município de Cunhaporã tem uma paixão pelo esporte. E nós sabemos muito bem disso, porque o resultado são os campeonatos que sempre há a presença da torcida, campeonato de futsal, voleibol, futebol de campo e outras modalidades que cada ano vem somando dentro do município de Cunhaporã. Então, eu quero aqui, também na pessoa do Cássio, que vem assumindo o esporte de Cunhaporã desde 2013 e vem conquistando muitas coisas boas para o nosso esporte, e parabenizar todos os profissionais que lá fazem a diferença com as nossas crianças. Esse ano também nós vamos estar com a modalidade do adulto no estadual, competindo a nível de estado, com os profissionais do adulto, né, os nossos atletas do adulto. Então, parabenizar a todos que aceitaram o convite e que vão defender o nosso município. Então, assim, gostaria de pedir ao Marcos que ele viesse até a nossa casa, explicasse um pouquinho de que forma vai funcionar esse novo projeto. Eu tenho interesse em ser uma associada, em defender o esporte de Cunhaporã. Acredito que só vai trazer mais resultados. E deixar, talvez, esse espaço para que ele possa estar explicando cada vez mais. Quero também aqui desejar o início do ano letivo a todos os professores de Cunhaporã, estado e município, às nossas crianças que no dia de hoje iniciam, então, nosso primeiro dia de 200 dias letivos, que todos nós tenhamos uma semana abençoada, assim como esse novo ano que se inicia. Desejar uma boa semana e até segunda-feira. Passo agora a palavra para o vereador Wilson, para que use a tribuna pelo tempo de 5 minutos com a partes. Ok, boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa. Nossa nobre colega, Eto, seja bem-vinda. Que precisar do Democratas, Eto, conte com o Partido Democratas em todos os trabalhos dessa casa, bem como, com certeza, de todos os vereadores. Cumprimentar o público aqui presente, também nossos homenageados, meu filho, funcionários da casa, empresário, funcionários públicos e também o nosso secretário da Agricultura, que hoje está aqui presente, porque hoje nós temos aqui um assunto muito importante que vai referenciar a grande preocupação que nós temos diante do nosso município com relação a brucelose, né? E tuberculose também, oxalá. E quando eu retrato esse fato, eu venho colocar aos nobres vereadores que há dias atrás saiu uma notícia, isso é verídico, o governo federal inclusive está tirando a carga tributária de países que importam leite para o Brasil. Nós já vivemos uma situação muito difícil com relação ao preço do leite, e aí, com relação a isso, eu fiz uma moção no final de 2018, no qual, inclusive, eu solicitei que fosse encaminhado junto ao Ministério da Agricultura, ao secretário do Estado da Agricultura, ao governador, ao presidente, relatando essa preocupação do baixo custo do leite e de inúmeros produtores deixarem de atividade, hoje de umas atividades que ainda mantêm o agricultor lá no meio rural. E estou realmente preocupado com relação a isso. E gostaria que nós, vereadores, também levássemos essa preocupação junto aos nossos deputados para que mexessem com o governo e principalmente com o governo federal, que revesse essa situação, porque ela vai impactar de forma muito grande junto à nossa atividade leiteira aqui, principalmente em nosso estado, até porque nós temos aqui no nosso estado 70 mil produtores que não sobrevivem, mas a base da manutenção da propriedade é quase 100% leite. Então,
solicito essa preocupação dos agricultores, dos nossos vereadores com relação aos nossos deputados, para que revejam essa política, que ela não venha ao encontro de incentivar o nosso produtor rural para que ele fique na lavoura, principalmente na atividade de leite, se isso vier a acontecer em definitivo. Então, é uma preocupação que eu tenho com o agricultor, que eu admiro muito o agricultor que no dia a dia trabalha, no alento, sustentando, claro, a sua propriedade, mas plantando para que esse país tenha produção e o setor primário, secundário, terceiro setor consiga se manter na atividade da indústria também. Então, vamos nos preocupar com o nosso produtor para que amanhã não tenhamos um êxodo rural de forma abundante. E gostaria, presidente, que fosse revista essa moção de 2018 e fosse encaminhada realmente para todas esses órgãos ao qual eu solicitei, até porque a preocupação ela é elementar e é muito grande com relação ao preço do leite. Também hoje, na noite de hoje, então, virá o veterinário aqui falar da questão da brucelose que afeta o nosso município e, oxalá, possamos entender que realmente é uma situação bem complicada. E quem sabe, logo adiante, a gente possa avaliar, junto com o secretário da Agricultura, prefeito, um plano de incentivo para esses agricultores, porque a perda deles, além do animal, do leite, também é com relação a incentivos, a falta de incentivos. Nem que possa ser um pequeno valor de incentivo, mas que venha a contemplar o nosso produtor rural. E, por último, eu gostaria de parabenizar o Grupo Ecológico Ibis Escarlate, presidente, que ontem realizou um evento muito bonito na Praça Lauro Kempfer, no bairro Augusto Kempfer, onde teve a exposição de quadros pelo artista Henrique Schnorr. Foi algo extraordinário, onde tiveram lá expostos mais de 10 quadros, todos eles em forma de entalhe. O Henrique é um escultor de primeira linha, um artista de primeira em nosso município, e nós precisamos mostrar essa atividade nobre desses artistas que existem, muitas vezes passam por despercebidos, mas que têm um talento muito grande. Parabenizar o Henrique, também ao Ibis e também ao artista que esteve cantando também na praça, o seu Câmara. Então, foi um dia muito importante. E dizer, Crisane, com relação à educação, que nosso município está de parabéns. Nós temos uma educação formidável, fantástica, e que todos os alunos se sintam bem e consigam ter um progresso efetivo na sua educação. Que isso, quem ganha com isso são as famílias, o município e também o próprio estudante. Que sejam bem-vindos. Uma boa educação para eles. Obrigado. Trabalhos na mesa nesse momento ao vice-presidente, vereador Wilson, para que conduza, para que eu possa fazer uso da tribuna. Presidente, condução dos trabalhos, então convido a nobre presidente para fazer uso da palavra, a mesma tem 5 minutos com a partes. Meu boa noite a todos aqui presentes, aos meus colegas vereadores, aos colaboradores dessa casa. Quero desejar as boas-vindas ao meu companheiro de partido, vereador Hélio. Desejo para você 30 dias de muito trabalho aqui conosco. Eu quero agradecer ao Executivo, em especial à Secretaria de Infraestrutura, por ter atendido alguns pedidos que eu solicitei na semana passada, principalmente da linha Sabiazinho. Eu acho que também a Secretaria de Agricultura esteve envolvida, né? O secretário está aqui presente. Leve meus agradecimentos, então, que foi resolvido com o cascalhamento e também a colocação de tubos lá, e foi feito um trabalho para que possa ter o acesso às propriedades e também o tráfego do transporte da produção daquela linha. Vou usar também a tribuna para falar sobre um projeto que está tramitando nesta casa. É um projeto do Executivo onde ele altera alguns cargos, a carga horária de alguns cargos, bem como cria novos cargos.
nós, vereadores, estamos, sim, preocupados com a situação. E, no ano passado, nós já votamos um projeto onde excluía um cargo de 16 pisos. E esse ano, no projeto, na verdade, deu entrada em dezembro, estão criando novamente o mesmo cargo, com 12 pisos, e diminuindo a carga horária. Eu acredito que não só os vereadores de oposição ao prefeito, mas como os de situação, devem ficar atentos a esse cargo, porque no ano passado, a justificativa da exclusão foi porque precisava ser criado 3 cargos para atender as demais secretarias. E agora estão criando novamente. E um desses cargos que foi criado para suprir os trabalhos dessa uma pessoa foi criado com 6 pisos e está aumentando para 7. Não entendi, né? E gostaria muito, Milton, você enquanto líder de governo, convidasse o prefeito para vir esclarecer, porque se a gente for ler na íntegra, tem redução de carga horária de CC, que é integral, estão reduzindo para 30 horas, e eu não faço parte da comissão, acompanhei o trabalho na sexta-feira, mas no final de semana eu fui comparar o atual projeto com o do ano passado, e por mais que no final se diminua pisos e cargos, eu gostaria de entender o porquê da criação de mais cargos comissionados, sendo que os nossos funcionários públicos, eles estão solicitando aumento e nunca tem orçamento para isso. Então, assim, eu não estou entendendo como existe orçamento para criar novos cargos comissionados e não tem para dar o aumento que os funcionários tanto pedem, né? Então, esse é o meu questionamento hoje aqui. E gostaria de dizer aos funcionários que me procuraram que estamos atentos, podem ficar tranquilos, bem como a população que não está entendendo muito bem esse projeto, nem como está tramitando. Então, o projeto está passando pelas comissões, estamos em fase inicial, e eu acredito que o Executivo, o Prefeito, ele vem nos explicar essas alterações. Presidente, de uma parte? Sim. Se eu conseguir compreender, a nobre presidente está falando do cargo de gerente de planejamento e gestão. Inclusive, também passei a ler com relação às atribuições da responsabilidade desse cargo. Até pelas atribuições de responsabilidade, até está transparecendo que venha a ser um prefeito em hipótese, porque você veja bem, em 2 delas que eu relato, realizar em nome do prefeito diligências e inspeções nos órgãos e entidades da administração pública municipal de acordo com as determinações prévias e orçamentos fixadas pelo prefeito. E desempenhar missões específicas, formal e expressamente atribuídas pelo chefe do Poder Executivo. Então, está dando, além disso, um aparato muito grande às atribuições desse cargo, além da criação do cargo e elevação do piso de salário. Seria isso. Dessa forma, vamos aguardar, então, uma explicação, né? Eu agradeço a presença de vocês e venham sempre acompanhar o nosso trabalho. Boa noite. Ok, antes de devolver o espaço à presidente, gostaria, então, de saudar o nosso profissional da CIDASC, o veterinário Ivan, que se sinta à vontade nessa casa. Devolvo os trabalhos à presidência da casa. Obrigada. Eu convido, nesse momento, o vereador Eduardo para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos com apartes. Meu boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Nádia, em seu nome cumprimentar meus colegas vereadores e colegas vereadoras. Dar as boas-vindas ao Eto, que sejam 30 dias que você possa demonstrar um bom trabalho dentro dessa casa, e o que precisar de nós, tenha certeza que estaremos sempre à disposição. Cumprimentar também o Leocir, em nome do secretário da Agricultura, que está aqui nessa noite para prestar alguns esclarecimentos sobre a situação da brucelose, muito bem falado pelo vereador Wilson, e que está, sim, em nosso município, tendo um grande problema, só não vê quem não quer. Então, que bom que vocês estão aqui nessa noite para nós poder conversar. Também seja bem-vindo, Ivan, à nossa Casa de Leis.
Gostaria de começar falando sobre as visitas que realizei na segunda-feira. Era feriado na segunda, aproveitei o dia para fazer algumas visitas no interior. Mais precisamente num local que desde 2017, quando assumimos na Câmara aqui, vim pedindo para que o Executivo desse uma melhoria naquela via que se trata da linha Glória, lá da altura da Via Oeste até aqui embaixo, perto da Igreja da Confissão Luterana, tem um trajeto de 4,2 quilômetros lá. Mais precisamente na casa da dona Nelvi Fredes, tem um morro que sobe, que dá ligação com a BR-158. Esses moradores, mais os vizinhos para baixo, precisam fazer 1,5 km, passar atrás da Via Oeste para pegar a 158, enquanto faz em 200 metros da propriedade deles. Só que eu fui fim de semana lá e não consegui subir com o carro. Eu realmente não consegui subir com o carro. E aí os moradores lá me relataram que a máquina passou com a lâmina, fez um trabalho lá de jogar a terra para cima da estrada, só que piorou a situação ao invés de melhorar a situação. E isso é claramente desperdício de dinheiro público. Você vai usar a máquina, fazer lá um trabalho que fica mal feito, então não faça. E aí eu cobro aqui na pessoa do Leocírio, cobro também da pessoa do Vili, que, como eu falei já na sessão passada, tenhamos uma organização em um relatório, um cronograma de obras. Facilitaria muito o nosso trabalho e facilitaria muito mais o trabalho do Executivo. Porque realmente as máquinas estavam lá na Humaitá, poderia ter sido feito aquele trajeto, o trajeto é utilizado, aquela via de 4,2 km é utilizada por pelo menos 18 moradores, que eu contei, e você imagina que a via como um todo está de uma forma precária. Precisa colocação de tubos. Então, eu vou pedir novamente enviar as indicações hoje aqui. Espero que seja atendido. Quero também dizer que nós estamos passando por um processo de licitação das máquinas, tá? O município está com a licitação aqui, foi colocado os preços, e o município estima gastar mais ou menos R$1.041.000 em hora máquina, contando a partir do momento que seja assinado os contratos. Ainda está valendo o contrato da licitação passada. Eu acredito que isso em 12 meses sejam 255 dias úteis. Não dá para contar 365, são só os dias úteis que as máquinas podem trabalhar. O que dá mais ou menos, se fosse ocupada todas as horas, R$4.000 por dia. Eu só quero com isso dizer que nós estaremos de olho nas horas máquinas utilizadas pela Prefeitura nesse ano, porque é um valor grande e a gente sabe que nós temos demanda no nosso município, tem muitos lugares que nós precisamos consertar, mas estaremos de olho nas horas máquinas utilizadas. E, vereador Wilson, só para finalizar a tua fala da questão do imposto, até hoje nós estávamos comentando, já que nós estamos envolvidos com o cadastro do produtor rural, algumas informações a Receita lança diretamente para nós. O governo vai lançar até o dia 14 agora uma medida provisória, onde ele vai incrementar aquela taxa anti-dumping, né, que a gente fala, que é para os países da União Europeia e também para a Nova Zelândia, da importação do leite, eles vão incrementar e vão aumentar. Então a taxa de importação ali vai ficar em torno de 40%, que é a mesma coisa que hoje. E para complementar também a vereadora Nádia, realmente nós temos essa situação do plano de cargos que está tramitando nessa casa, e da mesma forma como a vereadora estranha alguns cargos, eu também fiquei desconfiado de algumas coisas e por isso pedimos esclarecimento por parte do Executivo que venha até nós e nos demonstre a necessidade da criação de um exemplo que eu dou aqui, que não é o plano o cargo de gestor ali do planejamento, mas sim que nós temos diretor de obras rural e diretor de obras urbano. Em um município com 10 mil habitantes, eu não acredito que seja necessário o mesmo cargo para interior e para município. Acho que nós poderíamos economizar um cargo aí, hein? Meu muito obrigado a todos. Continuem sempre prestigiando a nossa sessão, tanto aqui ao vivo, quanto aqueles que nos acompanham pelo YouTube e Facebook. Muito obrigado. Não possuindo mais vereadores inscritos, passamos agora para a ordem do dia. Considerando que não temos projetos para inclusão na pauta regimental. Hoje, na sessão, tivemos a entrada de 18 indicações, 10 requerimentos, 8 pedidos de providência e 2 requerimentos verbais. Passamos agora para a análise das indicações, requerimentos e pedidos de providências, e para isso eu solicito ao vereador Eduardo
primeiro secretário que faça a leitura desses expedientes. Ok, presidente. Então, a indicação legislativa número 12/2019. Autoria, Nádia Aparecida Barbieri. Excelentíssima senhora presidente, indicar ao chefe do executivo que viabilize e estruture o programa da internet rural em todas as comunidades do interior de Cunha-Porã. Eu passo interinamente os trabalhos da presidência para o vice-presidente, para que eu possa fazer a defesa das minhas indicações. Ok, então temos a indicação número 12, de autoria da vereadora Nádia. Tem 1 minuto para defender a indicação. Eu fui procurada por alguns agricultores que eles têm dificuldade ao acesso da internet, onde ainda não chega através de torre. E para que eles possam ter acesso, o custo é muito alto. E a preocupação deles é que hoje eles têm muita capacitação, muitos cursos, inclusive graduação, via internet. E que muitas vezes esse seria mais uma ferramenta que eles poderiam usar para que seus filhos continuem na agricultura. Então, eu fiz a indicação solicitando ao Executivo que veja uma forma de incentivar ou auxiliar para que todos possam ter acesso à internet. Ok. Coloco a indicação em votação. Os favoráveis à aprovação da mesma permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, a indicação número 12 por todos. Indicação legislativa número 13/2019. Autoria, Nádia Aparecida Barbieri. Excelentíssima senhora presidente, indicar ao chefe do executivo que viabilize a recuperação das estradas na linha Progresso, nos trechos da propriedade do senhor Bertoldo Conrado até a saída para a linha Santo Antônio, bem como o trecho antigo do campo da comunidade até a saída para a BR-158. Ok, coloco a indicação número 13, a discussão da presidência, para defender a mesma. Vou usar, antes de defender a minha indicação, elogiar a administração pelo alargamento, mas dizer que não podemos esquecer das estradas onde o alargamento ainda não chegou. E por isso eu peço que deem uma atenção especial na linha Progresso, porque realmente está intransitável. O agricultor que me chamou para ver, em dia de chuva ele não chega mais em casa, né, de tão feio que está. Então, essa é a justificativa da minha indicação, até porque é obrigação do Poder Executivo em manter as estradas em dia. Coloco a indicação número 13 em votação. Os favoráveis à aprovação da mesma permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação legislativa número 14/2019, autoria vereadora Nádia Aparecida Barbieri. Excelentíssima senhora presidente, indicar ao chefe do executivo que viabilize a demarcação das faixas de pedestre nas vias públicas, principalmente próximas aos estabelecimentos de ensino. Ok, coloco então a indicação 14, defesa da mesma pela autoria, vereadora Nádia Barbieri, por 1 minuto. Essa indicação, principalmente nas áreas, perto das instituições de ensino, é porque na data de hoje iniciaram-se as aulas e tem algumas faixas que estão bem apagadas. E também porque no ano passado nós recebemos uma resposta do Executivo onde eles haviam comprado, adquirido um material de maior durabilidade. Então, vamos aproveitar e fazer a indicação, quem sabe seja usado esse material e que não apague tão rapidamente. Indicação 14 está em votação. Os favoráveis à aprovação da mesma permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a indicação número 14 por todos os presentes. Indicação legislativa número 15/2019, autoria Nádia Aparecida Barbieri. Excelentíssima senhora presidente, indicar ao chefe do executivo que providencie e viabilize a reperfilagem asfáltica na rua Tiradentes, bem como a manutenção dos reparos da rede de água na via. Em defesa da indicação, vereadora, autora da proposição, por 1 minuto. Essa indicação
porque realmente o calçamento está bem danificado, está precisando de reparos. Então, a minha sugestão é que seja feito o asfalto, né? E que antes disso seja feito o conserto de alguns vazamentos de água, porque vocês podem passar nessa rua, sempre tem água sendo desperdiçada. Coloco a indicação número 15 em votação. Os favoráveis à aprovação permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação legislativa número 16/2019, autoria vereadora Nádia Aparecida Barbieri. Excelentíssima senhora presidente, indicar ao chefe do executivo que viabilize na linha central, recuperação das estradas na linha central, limpeza dos bueiros, reparar a travessia da ponte sobre o rio Barra Grande, próximo à propriedade da senhora Alaides Han. Indicação 16, autoria em defesa por um tempo de 1 minuto. Da mesma forma que a estrada da linha Progresso, solicito ao Executivo que faça a recuperação da estrada, dos bueiros, bem como da ponte lá da Barra Grande. Ok, a indicação está em votação. Os favoráveis à aprovação permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a indicação número 16 por todos os presentes. Indicação legislativa número 17/2019. Autoria vereador Eduardo Spessato Jung. Excelentíssima senhora presidente, indicar ao chefe do executivo que viabilize a recuperação de estrada de acesso à propriedade da senhora Deunice Fröhlich, na linha Glória, que encontra-se intrafegável, com alargamento, patrulhamento, cascalhamento e compactação da estrada. Ok, então devolvo os trabalhos à mesa para a condução dos trabalhos. Passo a palavra ao vereador Eduardo por 1 minuto para defender a sua indicação. Muito bem, presidente. Na verdade, como anteriormente falei na tribuna, foi essa visita que eu realizei na segunda-feira, onde eu percebi que a estrada da moradora, no acesso entre a 158 e a casa da moradora, realmente está impossível. Alguns locais são da via normal, que é a outra indicação, mas eu gostaria que passasse a foto ali. Mais uma. Que também é esse acesso dela ali. Então, gostaria de pedir encarecidamente que o Executivo pudesse tomar providências sobre esta indicação, presidente. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. A indicação legislativa número 18/2019, autoria Eduardo Spessato Jung. Excelentíssima senhora presidente, indicar ao chefe do executivo que viabilize a recuperação da estrada geral na linha Glória, mais precisamente da entrada da BR-158, pouco depois da Via Oeste à esquerda, até a saída da BR-158, próximo à Igreja Evangélica da Confissão Luterana, que encontra-se intrafegável, com alargamento, patrulhamento, cascalhamento, compactação da estrada e colocação de tubos. 1 minuto para a sua defesa, vereador. Novamente, como as fotos estavam rodando ali, teve partes que dá para perceber que o transporte escolar passa nessa via. A via, além de estreita, tem 2 bueiros que são super perigosos, que se der um encontro, ou por um acaso o motorista estiver um pouquinho distraído e cair num deles, há complicações. Tem locais que, inclusive, o capim está alto, então tem vários trabalhos para ser feitos nessa via. Uma das que mais me preocupa é a questão da colocação de tubos. Essa indicação eu lembro que eu fiz em março, abril de 2017 ainda, que é na propriedade do seu Iro Thalheimer junto com o seu Renato Fluck. E lá onde é necessário colocar esses tubos, porque a água sempre escorre em cima da estrada e sempre danifica a estrada. O município volta, faz a estrada e vai lá a chuva, danifica de novo. Então você tem sempre um ciclo vicioso. Então, se fosse possível, resolver de uma vez a situação dos moradores daquela via. Muito obrigado, presidente. Coloco, então, a indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Temos o requerimento legislativo número 4/2019, autoria Nádia Aparecida Barbieri e vereador Eduardo Spessato Jung. Excelentíssima senhora presidente, requeiro
uma cópia da relação da função de cada servidor que está exercendo no Poder Executivo Municipal por secretaria. Você justifica? Tá. 1 minuto para a justificativa. Na verdade, esse pedido, esse requerimento vem através da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que, como nós temos o projeto de cargos tramitando na Casa, gostaríamos de saber exatamente qual é a função de cada servidor hoje dentro do plano de cargos e também por secretaria, subdividido por secretaria. Seria isso, presidente. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Requerimento legislativo número 5/2019, autoria Nádia Aparecida Barbieri e Eduardo Spessato Jung. Só corrigindo, presidente, desculpa, anteriormente falei que era pela Comissão de Constituição e Justiça, mas não, os próximos que são pela Comissão de Constituição e Justiça. Eles são somente eu e a vereadora Nádia que estamos pedindo. Desculpa o erro da leitura. Então, este requerimento aqui é requerer uma cópia do rol dos conselhos municipais existentes, uma relação das datas das reuniões e atas de cada conselho municipal no exercício de 2018 e 2019 e quais são os membros dos conselhos municipais no exercício de 2019. Esse é do Constituição e Justiça? Não. Então, eu passo os trabalhos interinamente da presidência para que o vereador Wilson, vice-presidente, assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra para defender o requerimento. Então, seguindo os trabalhos da mesa. Eu faço uso da palavra à vereadora Nádia, uma das propositoras do requerimento, para sua defesa por tempo de 1 minuto. Esse requerimento, ele será feito pela 3ª vez. Todo início de ano nós fizemos o requerimento, mas até agora não tivemos resposta. E esse ano, eu espero que a gente seja atendido, porque eu participei de uma reunião junto com a vereadora Crisane, onde ouvimos que um conselho municipal reuniu-se apenas uma vez no final do ano. Isso é inadmissível, porque os conselhos são justamente para fiscalizar os trabalhos e regulamentar muitas situações, e eu vejo que todos têm uma importância muito grande. Diante disso, eu e o vereador Eduardo estamos solicitando a cópia, né, das atas de 2018, 2019, bem como quem faz parte dos conselhos e o calendário das reuniões de 2019, para que possamos acompanhar e não chegar no final do ano e escutar que o Conselho de Educação se reuniu apenas uma vez. Ok, defendido então, requerimento 05/2019. Coloco o mesmo em votação. Os favoráveis à aprovação do mesmo permanecem com questões, os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Devolvo os trabalhos à presidência da Casa. Pode continuar. Requerimento legislativo número 6/2019, então agora sim da autoria da Comissão de Constituição e Justiça, vereadores. Vereador Eduardo Spessato Jung e Milton Colicelli. Requer, então, o estudo do impacto financeiro do projeto de lei complementar número 8/2018. Posso fazer a defesa? Sim. Então, através da Comissão de Constituição e Justiça, eu e o vereador Milton chegamos à conclusão de pedir o estudo do impacto financeiro do projeto, que é o plano de cargos, né? Então, estamos pedindo ao Executivo que, se possível, nos mande em valores monetários qual é o impacto que esse projeto que tramita hoje nesta Casa terá em relação ao plano de cargos atual do Executivo. Seria isso, presidente. Vereador Milton, quer... Então, eu coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Requerimento legislativo número 7/2019, autoria da Comissão de Constituição e Justiça, Eduardo Spessato Jung e Milton Colicelli. Requer solicitar uma reunião com a secretária do Poder Executivo, a senhora Márcia Markendorf, e a assessora jurídica, senhora Michele Schenkel, no dia 15 de fevereiro de 2019, às 8 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. Passo a palavra, então, aos membros da Comissão de Constituição e Justiça para que possam fazer a defesa.
Na verdade, presidente, essa reunião se trata do projeto que também tramita nesta casa desde o ano passado, que se trata da guarda, depósito e venda de veículos removidos e apreendidos ao pátio. Então, está tramitando este projeto nesta casa, porém surgiram algumas dúvidas com relação a valores, com relação a aspectos que estão na nossa legislação estadual e federal versus o que está no corpo do projeto, como alguns outros pontos, né, vereador? Não sei se quer complementar. Mas basicamente seria para explicar o projeto e também para nós tirarmos essas dúvidas sobre esse embate das legislações. Então, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Requerimento legislativo número 8/2019, autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Requerer, então, que seja encaminhado ao Núcleo do Turismo e Gastronomia, bem como à Secretaria competente do Poder Executivo, uma cópia do projeto de lei 56/2018, para que assim informem quanto à viabilidade do referido projeto de lei. Para a defesa, então, 1 minuto. Na verdade, esse projeto é de autoria do vereador Wilson, no ano passado, e nós já oficiamos o Núcleo da Gastronomia e Turismo, por serem parte integrante e pelo projeto se tratar de turismo no nosso município, encaminhamos 2 ou 3 ofícios no ano passado e não obtivemos resposta. Então, estamos enviando mais uma vez esse ofício para eles, bem como também para quem é responsável pela secretaria no município, para que, se possível, estudem o projeto e nos informem o quanto antes da viabilidade e de qualquer alteração possível no projeto, presidente. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Requerimento legislativo número 9/2019, autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Requerer, então, ao Poder Executivo uma cópia da matrícula, onde consta o lote 1 da quadra 2, no projeto de lei número 1/2019, pois na matrícula 4.932 não foi possível visualizar o referido lote. 1 minuto para defesa. Na verdade, presidente, como entrou um projeto de lei na sessão anterior a esta, alterando uma lei recentemente aprovada no final do ano passado, estamos pedindo essa solicitação ao Executivo porque realmente não foi possível visualizar o lote no projeto atual, nas matrículas que vieram até nós. Então, como é dever, no artigo 31 lá da Constituição, é dever do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, estamos solicitando, se possível, uma cópia da matrícula onde consta este lote nesta quadra, porque realmente lá no projeto ela não aparece, ela está apagada. Seria isso, presidente. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. E o requerimento legislativo número 10/2019 é da autoria da vereadora Crisane Frei. Então, requerer ao Poder Executivo que informe quando se inicia a coleta seletiva do lixo no município de Cunhaporã, Santa Catarina, bem como o motivo pelo qual ainda não se iniciou a referida coleta em nosso município. Vereadora, 1 minuto para a defesa. Presidente, então, o motivo pelo qual eu fiz o pedido, o requerimento, a gente já fez essa solicitação no ano passado. Não só um vereador, mas acredito que todos nós estamos preocupados com a coleta seletiva, até porque nas escolas nós já estamos iniciando esse trabalho de conscientização, já faz um ano mais de trabalho. A gente divulgou isso tudo, o munícipe já está há 1 ano pagando. Esse projeto foi muito discutido pela casa e, assim, aprovado por nós, vereadores. Esse aumento, que até, a princípio, a população também ficou um pouco espantada. Se há 1 ano nós já estamos pagando, agora, então, a gente quer uma explicação. Por que não está acontecendo? Já foi feito esse requerimento no ano passado e não veio a explicação. Então, eu acho que, como fiscalizadores do povo, nós temos esse direito e o munícipe tem, o executivo, o dever de saber por que a coleta seletiva não acontece no nosso município. Coloco, então, o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Temos o pedido de providência 1/2019, de autoria da vereadora Crisane Frei. Então, excelentíssima senhora presidente, providencie
que o chefe do Poder Executivo Municipal providencie a reforma dos banheiros no ginásio municipal. 1 minuto, então, para defender o pedido de providência. Essa indicação também já foi feita por essa casa e acredito que se o nosso município traz tão bons resultados no esporte, o cidadão cunhaporense é merecedor de ter o ginásio adequado para receber toda essa estrutura que hoje nós vamos estar investindo. Se eu sou uma sócia torcedora, eu quero o bem-estar da minha família também para assistir os jogos. Os nossos banheiros, para quem frequenta o ginásio municipal, sabe que é bem precário. Não temos acessibilidade no banheiro, muito menos até chegar nas arquibancadas, mas pelo menos que tivesse, então, nos banheiros. E eu, então, hoje faço essa indicação que, já que o cidadão cunhaporense está abraçando a causa, junto com os atletas, que o Executivo também se preocupasse um pouquinho com a infraestrutura do nosso ginásio. Coloco, então, o pedido de providência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Pedido de providência número 2/2019, autoria vereador Wilson Pedro Kempfer. Providencie. Solicitar ao Executivo e DEMER para que possam dar atenção especial à estrada secundária na linha Sertão, trecho início nas imediações da propriedade do Sr. Osmar Leduro até a propriedade de Alcido Friedrich. Saliente-se que esta via de acesso secundária necessita de patrulhamento, cascalhamento e compactação, pois está em estado de difícil acesso. 1 minuto, então, vereador, para a defesa. Ok, fui então procurado por esse nosso agricultor, o Sr. Ledur, todo mundo conhece, da linha Sertão, próximo ao campo antigo da linha Sertão, que nos colocou de que aquela via, aquele trecho, então, ao longo do seu percurso, iniciando na propriedade dele, até a proximidade do Alcido Friedrich, até nos colocou próximo até da linha Salete, mas mais precisamente próximo à propriedade do Friedrich. Estaria muito ruim e careceria de um patrulhamento, cascalhamento e também uma compactação. Então, visto a preocupação desse produtor, nós, como vereadores, temos esse papel importante também, trazermos essa preocupação ao Executivo. Não como uma forma crítica, mas uma forma eletiva de poder colaborar naquilo que está ruim e se possa viabilizar um arranjo perfeito de condução nessas vias. Vereadora, não pode. Coloco o referido pedido de providência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Pedido de providência número 3/2019, autoria Wilson Pedro Kempfer. Providencie. Solicitar ao Executivo e DEMER para que possam dar especial atenção em um pedido de colocação de tubulação na estrada secundária da linha Barra Grande, mais precisamente na divisa com a linha Santa Cecília, em frente à propriedade do agricultor José Hernani Leifheit. A tubulação que ali está instalada não comporta o grande volume de água, transbordando e levando a propriedade, residência e instalações galpão a terem sérios prejuízos. É solicitado à administração que seja dado o atendimento na colocação de 8 tubos de 80 naquele local, para sanar também o problema na propriedade e fazer com que o produtor não fique no prejuízo, que já está lhe sendo causado por muitos anos. 1 minuto para a defesa. Na verdade, esse produtor já nos solicitou por umas 3, 4 vezes dessa preocupação dele em relação das enxurradas, quando ocorrem fortes chuvas e aquela tubulação que lá se encontra, vocês bem conhecem aquele trajeto da linha Barra Grande, próximo a Santa Cecília, ele não é o suficiente e ele transborda e invade a propriedade que fica logo abaixo, e esse produtor, ele é um grande produtor de suínos, né? E toda a sua residência vem a ser alagada quando as fortes chuvas acontecem, inundando a residência, parte dela, a calçada, invadindo o galpão, inclusive parte do chiqueiro. Então, ele argumenta o porquê não está sendo atendido, né? Até porque já é a 2ª ou 3ª vez que vem sendo feito esse pedido para esse produtor, não para ele só, apenas. Até porque aquela via lá, inclusive, quando ocorrer um fato de uma chuva grande, não vai dar condições do nosso munícipe
inclusive transporte escolar, de repente poder transitar naquele espaço. Então, que se atenda a esse pedido do Hernani Leifert, da linha Barra Grande. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Pedido de providência número 4/2019, autoria Wilson Pedro Kempfer. Previdencie. Solicitar ao Executivo para que possa dar especial atenção e priorizar pedido no atendimento à estrada vicinal e acesso à propriedade de Matias Brand, pois este acesso encontra-se em péssimas condições de tráfego e em dias de chuva torna-se impossível o uso desta via de acesso. Portanto, é solicitado patrulhamento, cascalhamento e compactação daquela estrada o mais urgente possível. 1 minuto para a defesa. Matias Brandt é um produtor nosso, vocês bem conhecem, filho do finado Décio Brandt, professor, né? Mora lá no interior, e ele está, assim, de certa forma, bem triste. Nos colocou que aquela via secundária que dá acesso à propriedade dele, e principalmente em dias de chuva, ela se torna intransitável. Inclusive, já tenho comentado junto com ele, o secretário da Agricultura, que talvez possa atender nos primeiros dias, até porque ele usa, o habitual dele é transportar muitos animais, e tem um cargueiro, né, comercializa muito, compra e venda de animais, e usa muito aquela via, e ela está, segundo ele, em péssimas condições, né, então que desse o atendimento, né, e refazer, inclusive, com patrulhamento, cascalhamento e compactação. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Pedido de providência 5/2019, então autoria vereador Wilson Pedro Kempfer. Providencie. Solicitar ao Executivo e Demutran para que possam dar especial atenção e priorizar pedido no atendimento à execução de um redutor de velocidade, quebra-mola, na Rua do Arroio, nas imediações de acesso à Rua Loteamento Brasil Alto, o mais urgente possível. 1 minuto para a defesa. Também já é um pedido feito por esse vereador por 2 vezes. Temos mais 2 vereadores que fizeram o mesmo pedido desse redutor de velocidade naquela Rua do Arroio. Inclusive, aquele local já teve um atropelamento de uma cidadã que não foi mais terrível em função de que o veículo não estava com tanta velocidade, mas tivesse com uma velocidade maior, poderia ter causado um transtorno e, quem sabe, vitimado essa pessoa. Então, os moradores daquela rua pedem, já pela 5ª ou 6ª vez, que seja viabilizado o estudo da colocação de um redutor de velocidade. Para quem não conhece, é próximo à propriedade do Guido Fleck, ali um pouco antes da entrada do loteamento Brasil. Então, que se dê atenção no atendimento desse quebra-mola. A gente sabe que tem muitos na cidade, mas ali é um ponto de velocidade extremamente alto. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de providência 6/2019, autoria Wilson Pedro Kempfer. Providencie. Solicitar ao Executivo para que possa atender ao pedido de muitos anos e dar especial atenção no atendimento da execução no asfaltamento das ruas Imperatriz Leopoldina com a 7 de setembro e Tiradentes. Visto a rua 7 de setembro com Imperatriz Leopoldina, trecho menor estar em condições péssimas e quase intransitáveis. É solicitada uma obra na qual o projeto contenha toda a infraestrutura básica necessária para não gerar maiores transtornos futuros, sendo assim necessário que esta rua tenha preferência dentre todas por estar no centro da cidade. 1 minuto para a defesa. Desta via, inclusive, o vice-prefeito esteve na última reunião colocando a possibilidade de fazer um asfaltamento. Mas aquela rua ali, ela carece de um planejamento. A 7 de setembro, com a Imperatriz, naquele trecho L ali da empresa de Oliveira, com a Sorvetone, e ali a Trenepol, ela está muito ruim. E, além de tudo, ela está localizada no centro da cidade. Eu diria que, se não a principal, mas é uma das vias principais do município, é um trecho pequeno, mas que seja viabilizado não somente a execução do asfaltamento sem um planejamento de tubulação, de toda uma infraestrutura para não causar um problema futuro. Então, os moradores nos pedem encarecidamente para que se estude essa possibilidade de um projeto específico para pavimentação de asfalto naquela rua. E também, condicionado isso, um outro trecho que seria, então, a Tiradentes, que fecharia aquele ângulo mais próximo, lateral ali,
condicionando o asfaltamento em quase todos os centros da cidade. Então, que se atenda a esse pedido, se for possível, desses moradores. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Pedido de providência número 7/2019, autoria Wilson Pedro Kempfer. Providencie solicitar ao Executivo para que possa dar especial atenção no atendimento à estrada vicinal na linha Progresso Glória do Meio, acesso à propriedade de Manfredo Arthur Saufner, pois em um trecho de 2.000 metros da estrada até a sua propriedade, pois esta encontra-se em péssimas condições de tráfego. Portanto, é solicitado patrulhamento, cascalhamento e compactação daquela estrada o mais breve possível. 1 minuto para a defesa. Seu Manfredo é um produtor, como os demais produtores do município, mas é um produtor que tem, vamos dizer assim, uma renda grandíssima em termos de retorno para o nosso município, principalmente na questão do ICMS. Não porque os pequenos não sejam importantes, mas ele tem também uma importância. Mas não por isso. Ele alega ao seu funcionário que cuida dos aviários naquela propriedade que aquele trecho até 2.000 metros antes da sua propriedade está intransitável. E que ele já tem feito essa solicitação por inúmeras vezes e ele não consegue entender e ainda diz, eu diversas vezes eu passo a me interrogar o porquê não atende o seu Manfredo, se existe alguma questão política ou não. E gostaria muito que fosse atendido. E eu tenho certeza que o secretário que hoje está nessa casa conhece o trecho e vai dar uma especial atenção no atendimento desse produtor, como aos demais também, né? Mas ele não solicita até porque já é a segunda, terceira vez que esse pedido vem sendo feito. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Pedido de providência 8/2019, autoria Wilson Pedro Kempfer. Providencie solicitar ao Executivo para que possa dar especial atenção no atendimento à estrada na linha central, estrada principal com início próximo ao abatedouro Santa Fé, até a divisa com o município de Palmitos, principalmente a Serra da Central, que encontra-se em péssimas condições de tráfego, portanto é solicitado patrulhamento, cascalhamento e compactação daquela estrada o mais breve possível. 1 minuto para a defesa. Ok, apenas para ressaltar que todos os pedidos de providências que eu tenho encaminhado e defendido, não são pedidos do qual eu venho buscar dar entrada, mas sim a preocupação no qual os produtores e o cidadão têm trazido a mim dessa preocupação, dessa situação precária com relação a algumas estradas. E na central é uma estrada principal, sabemos que o Executivo está dando uma atenção especial do alargamento, mas aqueles produtores alegam que principalmente a serra da linha central está muito ruim. Que desse uma atenção, talvez, na serra, agora num primeiro momento, para execução, patrulhamento e, quem sabe, um ajuste, porque, inclusive, quando chove, o acesso é difícil com relação à subida e tanto também a descida daquela serra. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não temos mais, então, pedidos de providência, requerimentos ou indicações, presidente. Então, agora eu vou passar 1 minuto para a vereadora Crisane para defender o seu requerimento verbal, né? Do convite do Marcos para vir aqui falar sobre o projeto da ADCP. Então, presidente, como eu havia falado, eu acho que é um projeto que vale a pena a gente ouvir quais são os novos objetivos da ADCP para o ano de 2019, quais são as modalidades que estão sendo envolvidas, qual é a nova diretoria, né, que tem hoje, assumiu então um novo presidente. Então eu gostaria muito que os nobres colegas avaliassem com carinho e que a gente pudesse fazer então esse convite aos dirigentes então do esporte, assim como da associação, para que participassem então de um momento, de uma reunião conosco, para explicar assim como vai estar explicando para nós. Com certeza quem está nos assistindo e quem vem nos prestigiar aqui na casa vão estar então a par do que está acontecendo no esporte de Cunha Porã. Coloco então esse requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos, será encaminhado então um convite para que eles possam participar. Também quero passar a palavra para o vereador
Wilson, que fez um requerimento verbal, para que possa fazer a defesa. Sobre a moção, senhor Wilson. Exato, presidente. Nós sabemos que, às vezes, é habitual, muitas moções, elas não criam força, porque realmente elas não passam a ir ao seu destino para uma discussão mais ampla, né? E essa moção com relação à preocupação do leite, inclusive da baixa do preço, ela é uma questão geral. E ela não vem a levar a preocupação só a nossas propriedades de Cunhaporã, mas de toda a nossa região, do Estado, né? E que se nós juntos não tomarmos uma atitude, como vereador também, daqui a pouco nós teremos, como coloquei, o êxodo rural de forma mais grande, né? Então, gostaria, e o pedido que foi feito é de que essa moção fosse enviada segundo o propósito da moção, para todas as câmaras da região, que essas pudessem discutir a moção, para o governo do Estado, o ministro, o presidente, para essa real preocupação, né? Ok, coloco então em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes, os projetos todos permanecem em comissões. Peço ao secretário que possa fazer a inscrição à explicação pessoal. Ok, então a inscrição da explicação pessoal também sempre seguindo o rodízio. Inicia-se hoje pela vereadora Crisane. Dispenso. Vereador Milton. Dispenso. Vereador Wilson. Dispenso também em função de nós temos que ouvir, talvez por um tempo maior, nosso veterinário. Vereadora Nádia. Vou usar. Vereador Eduardo, eu vou usar também. Vereador Eto. Vereador Rogério. Dispenso. Vereador Silvio. Dispenso. Vereadora Deise. Senhor presidente, temos 3 inscritos, então, para a explicação pessoal. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao vice-presidente para que prossiga os trabalhos da mesa, para que eu possa usar a tribuna. Ok, então, convido a nova presidente a fazer uso da tribuna por um tempo determinado e sem apartes. Vou usar na explicação pessoal, porque no tempo do grande expediente não consegui concluir a minha fala. Eu quero, em nome da vereadora Crisane, que é professora, desejar um ano letivo de 2019 muito produtivo, parabenizar todos os professores pelo dom de ensinar, pelo amor que eles conduzem à educação no nosso município, e dizer que sem educação não chegaremos a lugar nenhum. Então, assim, desejo um ano de 2019 muito produtivo. Também desejo que os alunos e os demais colaboradores das escolas tenham o mesmo sucesso que os professores. Por hoje era isso, meu muito obrigada, e continuem assistindo às nossas sessões. Ok, obrigado, presidente da casa, vereadora Nádia. Devolvo os trabalhos da mesa para a condução dos trabalhos. Vereador Eduardo, para que faça uso da tribuna pelo tempo de 3 minutos sem apartes. Brevemente, presidente, complementar algumas coisas que não foram conseguidas falar em tempo hábil no grande expediente. A primeira delas é falar um pouco sobre os conselhos, onde a gente está pedindo, através daquele requerimento, que se apresente para nós as reuniões, os membros. Por quê? Nós tivemos inúmeros casos no ano passado de que nós precisávamos da aprovação do Demutran sobre alguns aspectos também de pedidos que passaram nessa casa, de inúmeros vereadores, e às vezes o Demutran se reunia e falava que não tinha chegado esses pedidos de providência na mesa deles. Então, assim, a gente sabe que o vereador pode participar das reuniões e nós gostaríamos de participar e ser atuantes no conselho. A gente não pode ser deliberativo, a gente não pode votar no conselho, mas a gente pode participar. A gente pode estar junto com o conselho, e aqui eu elogio
em especial que não é um conselho, mas é o Comitê da Agricultura, em nome do Leocir, que fez um trabalho louvável durante o ano de 2018, mas realmente eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, que foi a reunião geral, com o Ivan estava presente também, junto com o pessoal do EPAGRE. Então, naquela data, naquela reunião, a gente pôde descobrir números, descobrir coisas que até então a gente não tinha conhecimento, para ver a importância que é participar da reunião dos conselhos. Falo isso no nome do Conselho da Agricultura, do Comitê Agropecuário, mas do Conselho da Educação é a mesma situação, do Conselho de Trânsito do nosso município, Demutran, também. E também dizer, vereador Wilson, que essa questão da brucelose, mais uma vez, como eu falei antes, é muito importante o assunto. Durante o início desse ano, além das reclamações das estradas no nosso município, que foram inúmeras, acredito que mais de 20, 30, muitos dos agricultores nos procuraram e abordaram essa história da brucelose, que é preocupante. Muitas propriedades ainda não fizeram os exames. Eu tive uma conversa com o secretário Leocir, tive a oportunidade de nós conversar uma meia hora no gabinete dele e espontaneamente falamos sobre esse assunto. E é muito, muito bom a tua iniciativa, tanto da moção quanto ao preço do leite, quanto a questão da nossa conversa hoje à noite com o Ivan, então reforçando isso aqui, e falamos sobre diversos assuntos lá, né, Leocir? Então sabemos da importância do assunto e que tenhamos êxito em resolver esse problema. O que não queremos que aconteça no nosso município é o agricultor ou a família do agricultor tendo que sair da sua propriedade, sair do meio rural e não ter uma atividade mais aí para ter a sua subsistência. Sabemos que hoje muitos dependem, sim, como o vereador falou anteriormente, do leite, exclusivamente do leite, sabe que sem essa atividade não estaria mais na agricultura. Então, vamos desejar sucesso nessa caminhada e muito obrigado mais uma vez a todos que nos prestigiam aqui e também na internet. Boa noite. Não havendo mais trabalho... sim, desculpa, vereadora. Passo a palavra para a vereadora Deise por 3 minutos sem apartes. Então, boa noite a todos os colegas vereadores e a todos aqui presentes. Há pouco eu tive uma conversa com a deputada que eu represento aqui no município de Cunhaporã, a deputada Marlene Fendler, que foi a deputada que, como vereadora, eu apoiei. Então, ela se colocou à disposição de representar o município e também me colocou de que eles formaram uma comissão para defender o oeste de Santa Catarina. Então, são 14 deputados aqui do oeste que formaram uma união entre eles para defender. Também ela se colocou à disposição, e os demais deputados, que aqui também nós temos o deputado Mauro, que representa o município, nos assuntos que os vereadores assim defendem o seu município. Então, vereador Wilson, a questão da brucelose, a questão do leite aqui do nosso município, a questão das estradas federais, que também a gente precisa defender, que nós temos aí a 282 e a 158, que nós precisamos sim que eles olhem com bons olhos ao nosso oeste. Então, a Marlene, a deputada Marlene, ela ficou então como presidente nesse ano, como coordenadora, então coordenadora desses deputados. Uma boa iniciativa, a gente acredita que a gente sim precisa defender o nosso oeste, e nós temos então 14 deputados defendendo essa comissão e defendendo o nosso oeste. Então, parabenizar de uma forma especial os deputados que assim fazem esse meio de campo para ajudar os vereadores, né, na defesa dos problemas do nosso município. Também, vereador, o seu pedido da linha Sertão. Ano passado, no final do ano, eu fiz um pedido também da questão da ponte da linha Sertão, que está se destruindo, né? Os pilares já estão há muito tempo se deslocando daí, então precisa ter uma intervenção o quanto antes para não acontecer futuros problemas da ponte ceder. Hoje ainda há solução, né?
E a questão da brucelose também, a gente sente nos agricultores a dificuldade deles manter os exames. Está caríssimo, né? Eles têm que arcar com toda essa, com esse exames do próprio bolso. Então, aqui está, os vereadores, a gente tem que ter noção do que eles estão gastando. São R$150 o exame, mais isso, mais aquilo, por fim, chega aí o custo de R$300, R$400 por animal na sua propriedade para fazer o seu exame. Então, tu vai fazer aí, vezes 70 animais que precisam ser exame, o quanto custa. Obrigada, então. Não tendo mais trabalhos, então, eu informo que a leitura bíblica na próxima sessão será pela vereadora Deise. E no calendário de eventos de 2019, não temos eventos no próximo final de semana. Eu agradeço a presença de todos e convido para participarem no dia 18 da nossa próxima sessão ordinária. E hoje, quem quiser participar, agora nós estamos com o convidado aqui que vai falar sobre a brucelose, então podem participar e ouvir o que ele tem a nos dizer. Meu boa noite e muito obrigada. Sim. Vai comigo lá conversar com ela. Sim. Só tenho que ver minha agenda. Vou. Tá bom.